aí, galera, olha só, a nossa aula da nossa série sobre reprodução humana, sobre reprodução de um modo geral. Se vocês estiverem ouvindo muito barulho, tiver um vento muito alto, é porque eu estou gravando as minhas aulas na garagem da minha casa. E aqui é um vendaval incrível depois que construíram um prédio aqui em frente, tá? E releve. Voltando. Finalizando a nossa série de aulas sobre reprodução, vamos falar hoje sobre os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais e as infecções sexualmente transmissíveis. Eu sei que essa parte nem todo mundo gosta, porque é a parte ruim do assunto, né? Assim, ruim entre aspas, tá? Porque na verdade ela é importantíssima, ainda mais se você já é ativo sexualmente. Se não, tanto faz. É interessante, é bom conhecer, tá? Mas para quem já é muito importante. Então vamos lá dar uma olhada no que temos aqui sobre o assunto. Os métodos contraceptivos, eles têm que ficar bem claro para vocês, principalmente os meninos, que é de responsabilidade do homem, viu? É responsabilidade do homem e da mulher se prevenir contra a gravidez não planejada e as infecções sexualmente transmissíveis. Isso é de responsabilidade dos dois. Por que dos dois? Porque são os dois que fazem o ato, tá? Pode ser um com o outro, pode ser uma com outra e um com o outro. Não importa. O que importa é se há o ato, ele tem que acontecer com dois. E se acontece com dois, os dois são responsáveis, tá? Então, se há a responsabilidade dos dois, tem que ser dividida, tá? Não é só da mulher não, o homem que pensa que não, a mulher que tem que se preocupar com isso, é ela quem engravida, é mesmo. Imagina se ela estivesse sozinha, será que é ela mesmo que engravida só? Imagine, não, é só a mulher que adoece? Não, são os dois. Então é importantíssimo que vocês, principalmente os meninos que ainda têm esse tabu, que têm esse preconceito, tá? Tirem, deixem pra lá, porque isso é uma questão de saúde pra você. Homem também se previne, homem também se cuida, tá? E não é por causa disso que ele vai deixar de ser homem não. Esses métodos evitam a gravidez e as infecções, como eu já disse. Mas a melhor de todas, o melhor método de todos, é o pretinho aqui, ó. A abstinência sexual é o método mais eficiente. É o mais seguro. Não tem erro, não. Se você não faz, não tem risco de que você vai engravidar. Se você não faz, não tem risco de que vai adoecer. Adquirir uma infecção sexual. É simples. Mas se você já iniciou, ou se você pretende iniciar, ou para que você conheça, vamos falar dos tipos de métodos anticoncepcionais. Lembrando que o método anticoncepcional não quer dizer que é pílula não, tá? A pílula anticoncepcional existe também como método anticoncepcional para concepção, para gravidez só, tá? Contra infecções sexualmente transmissíveis, não. Na verdade, os métodos contraceptivos, eles basicamente não servem para proteger você de infecção sexualmente transmissível. Só existem dois que fazem isso também. Lhe protege contra as ISTs. E a gente vai ver agora. Primeiro, tabelinha. Galera, a tabelinha nem era para ser utilizada, não era nem ser tão divulgada assim. Por quê? Ela não previne infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E não é um método tão seguro para evitar a gravidez. Por que, professor? A tabelinha não é... Não, a tabelinha não é não. Por quê? Ela consiste em se programar
e observar o ciclo menstrual feminino. E no período em que ela está ovulando, ou que corre o risco de ovular, ela deve evitar ter relações nesse período. E no resto, professor? Bom, no resto, segundo a tabelinha, está liberado. Está liberado porque não corre risco de engravidar. Mas não é bem assim. A gente sabe que o ciclo menstrual de uma mulher, principalmente as jovens mulheres, as que estão entrando na puberdade agora, principalmente, a maioria delas não possui o ciclo regular. Mas agora, as que estão iniciando, certo? As iniciantes na puberdade, tá? Não tem um ciclo constante, certo? Não, meu ciclo é de 28 dias, sempre. Não. E se não é sempre, há o risco de errar. E se há o risco de errar, há o risco de engravidar. E aí, se você não quer engravidar, esse não é um método interessante. Professor, e para quem é interessante esse método? Esse método só é interessante para pessoas que já estão casadas, que pensam sim em ter filhos e que não tem problema algum se ocorrer uma gravidez fazendo a tabelinha. Só para esse tipo de gente. Se a pessoa é casada e ela não quer ter filhos, esse não é um método interessante. Se a pessoa é casada e só quer ter filhos lá depois de 10 anos de casado, depois de 15 anos de casado, esse não é um método, tá? Ele é bem restrito e por isso que ele ainda está aqui presente nessa lista. Só por causa desse grupo de pessoas. Pessoas casadas com intenções de ter filhos e que não importa qual é a época, tá? Mas querem se prevenir o mínimo possível. Agora, camisinha masculina. E eu vou emendar com a camisinha feminina. Os dois, ambos, sim, funcionam contra as infecções sexualmente transmissíveis. Esse sim, depois da abstinência, o método que evita infecções é o uso da camisinha masculina ou feminina. Elas impedem, por quê? Quando se utiliza um ou outro, você está colocando uma barreira de contato com o parceiro ou com a parceira. Colocando uma barreira, você evita o contato direto, pele-pele, mucosa com mucosa. Você evita isso. Evitando isso, você tem, com certeza, a prevenção. E se você tem essa barreira para as infecções, você também tem a barreira para o contato do gameta feminino com o gameta masculino e vice-versa, tá? Então também é um bom método para prevenção de gravidez. A camisinha masculina e a camisinha feminina funcionam bastante bem. Se alguém vem e diz assim, eu engravidei e estava usando preservativo. Cara, é possível, mas é muito pouco provável. Hoje, a tecnologia da produção de preservativos, que também é o outro nome que a gente dá para camisinha, é tão eficiente que as fabricantes testam todos eles e dão uma eficiência de 99%, de 98% a 99%. Então, você ser um sorteado de o preservativo estourou, arrebentou ou alguma coisa do tipo, ou você é muito azarado ou você está inventando história, tá? Mas, de fato, são muito eficientes. Qual a diferença, professor, do masculino para o feminino? O masculino você usa no homem, o feminino na mulher. Não é só isso não, galera. O produto que é utilizado para fazer cada um deles é diferente. O masculino é feito de látex, borracha, tá? Extraído de uma planta chamada seringueira. O feminino, ele é feito de plástico,
um plástico chamado polipropileno. Eles são feitos de materiais diferentes e possuem formatos diferentes. O do homem é adaptado para o órgão sexual masculino. O feminino adaptado para o órgão sexual feminino. E para quem não está familiarizado, eu vou deixar aqui a imagem, principalmente, eu vou deixar dos dois, mas observem principalmente o feminino, que ele é muito diferente e não é tão comum ser utilizado por diversos fatores, né? O principal deles é porque o valor é mais alto do que o masculino, tá? E o governo não distribui esses preservativos femininos com tanta frequência e com uma quantidade suficiente como a masculina, tá? E até mesmo para colocar o feminino é mais difícil, é mais trabalhoso, tá? E tem também, por exemplo, pessoas que relatam que é desconfortável, tanto mulheres quanto homens que utilizam o preservativo feminino na relação, relatam que é mais desconfortável na hora do ato, tá? Além desses dois, a gente tem o espermicida. O espermicida, pelo próprio nome já está dizendo, ele mata o espermatozoide. É uma substância que mata o espermatozoide. E onde ele é colocado? Geralmente ele é colocado na vagina da mulher. Só que ele não funciona. E aí, olha só, eu quero deixar isso aqui, essa observação nesse momento. Esse asterisco aqui é para dizer que o espermicida, assim como a tabelinha, não previne infecções sexualmente transmissíveis. Está aqui o asterisco. Esse asterisco corresponde a esse aqui. Esse aqui corresponde a esse aqui. Tá? Então, todos os métodos que não tiverem a eficiência para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis terão um asterisco em vermelho. O espermicida é um deles. O espermicida, como eu falei, é uma espécie de gel, de uma pomada, que é colocado na região. E quando o esperma entra em contato com essa substância, com esse gel, o espermatozoide morre. Só que ele não é tão eficiente. Por que, professor, não é tão eficiente? Porque depende muito da quantidade que se coloca e depende também do local onde se coloca. Depende também da quantidade de espermatozoides que tem numa ejaculação. Como assim, professor? Bom, uma ejaculação média de um ser humano, de um homem, tem em torno de 150 milhões de espermatozoides. Como é que a gente tem a garantia de que o espermicida que está na vagina da mulher vai conseguir matar todos os 150 milhões? Não tem. Então, não é um método tão eficiente. Ele até funciona, mas não é tão eficiente. Para que ele se torne mais eficiente, é preciso usar em parceria com outros métodos. Por exemplo, o diafragma. O diafragma, se colocado da forma correta, ele previne a gravidez, mas se for colocado em parceria com o espermicida, não previne infecções sexualmente transmissíveis. Porque o diafragma é um dispositivo que ele é colocado, ele é uma espécie de um disquinho assim, côncavo, tá? E que ele é colocado no colo do útero feminino. Ou seja, ele é de borracha, tá? Ele é uma espécie de um látex mais rígido e é colocado no interior da vagina até o colo do útero. Ele, digamos que ele se encaixa no colo do útero. Como ele é côncavo, impedindo que a ejaculação que vem desse lado não entre em contato com o colo do útero, que é por onde o espermatozoide vai entrar, vai passar pelo útero e chegar até as trompas. Colocando o espermicida na borda desse diafragma, e esse diafragma sendo colocado de forma cuidadosa, ele funciona bem para evitar a gravidez.
E por que não é tão difundido, tão falado e tão utilizado? Porque é um método caro. Além de você ter que comprar 2 produtos, o espermicida e o diafragma é um produto caro, porque ele é reutilizável. Então você usa, reusa várias vezes. Você coloca, usou, terminou, tira, lava, guarda. E quando for ter relações novamente, você tira, coloca antes e tem as suas relações. Além de que é um pouco complexo colocar, tá? Teria que ter muita prática para estar colocando de forma segura, se garantir em colocar. A pílula anticoncepcional, ou as pílulas anticoncepcionais, porque existem várias, de vários tipos, inclusive masculinas, são muito eficientes para evitar a gravidez, mas não evitam a infecção sexualmente transmissível, as ISTs. E qual é o problema? Existem restrições. Nem todas as mulheres podem consumir, porque o que é uma pílula anticoncepcional? É um comprimido de hormônio feminino, se for a feminina. Se for a masculina, ela vai inibir a formação de espermatozoides. Então é uma pílula com testosterona, né, com hormônios masculinos. Na verdade, são outros hormônios que também vão influenciar no amadurecimento do espermatozoide. É um pouco mais complexo e não é tão preciso, não é tão eficiente, de fato, quanto a feminina. Porque no homem, o mecanismo de gametogênese, ele é diferenciado, é mais simples do que no da mulher, e por isso ele é mais impreciso. O da mulher, por ser mais complexo, tem uma precisão muito certa. Tem uma precisão ali bem certinha, bem apropriada. E, sendo assim, fica mais fácil de a ciência intervir nesse que é mais certo. Então, por isso que existem muito mais pílulas anticoncepcionais femininas. Elas são mais baratas do que a masculina e elas são mais acessíveis também. Mas, como eu havia falando aqui, tem restrições. Algumas mulheres não podem usar, outras mulheres que usam possuem efeitos adversos, efeitos colaterais, como por exemplo, aumento de peso, retenção de líquido e depois dificuldade, inclusive, para ovular. Tá? Porque no que consiste a pílula anticoncepcional feminina? Como eu falava, é um comprimido com hormônios femininos. E esses hormônios vão fazer com que o organismo da mulher entenda que ela está grávida, só que ela não vai estar. E aí ela vai ficar com aquela quantidade de hormônio, que geralmente é progesterona, e também estrógeno, mas principalmente progesterona, que vai fazer com que ela não produza o hormônio FSH, que é o folículo estimulante, e o luteinizante, tá? O LH. Não vai ser produzido esses hormônios na mulher. Por quê? Como a progesterona vai estar em alta, vai estar dizendo assim, olha, eu estou grávida, eu tenho aqui um organismo desenvolvendo no meu útero, não precisa estar produzindo o endométrio, não precisa estar produzindo o óvulo, nem nada disso, eu estou grávida. Isso é a mensagem que o comprimido passa para o organismo, e o organismo entende dessa forma. Por isso que a mulher não menstrua quando está utilizando a pílula anticoncepcional. Só que tem um probleminha. Quando a mulher está usando essa pílula, ela tem que usar todo santo dia, dependendo de qual for. Às vezes você tem que estar usando todo santo dia, todos os meses que você não quiser engravidar. Porque se tiver um dia que você não tomar, ou um mês que você não tomar, na hora praticamente, no dia seguinte, a mulher... Porque houve uma queda muito brusca de hormônios. E quando há essa queda muito brusca, há um pico dos outros hormônios, do FSH e do LH. E aí, fazendo isso, o organismo começa a produzir, digamos assim, de forma mais acelerada, o óvulo e o endométrio também para se formar. E isso acontece sem a mulher perceber. E aí o que acontece? Não, eu esqueci de tomar pílula hoje. Não, não tem problema não. Eu vou fazer amanhã, vou ter relações amanhã, vou ter relações
tive relações 2 dias depois que eu esqueci, 4 dias depois, 5 dias, sei lá, uma semana depois, não teve problema nenhum. Você teve um problema e possivelmente tenha outro. Você disse para o seu organismo quando não tomou naquele dia: produz FSH e LH. Seu organismo produziu, gerou o óvulo, ele foi lançado na tuba uterina, você teve a relação, o espermatozoide fecundou e você colocou hormônios no seu organismo antes do tempo, ou está mantendo uma concentração muito alta, porque além de você estar grávida, você está tomando anticoncepcional. Então tem os hormônios do seu próprio corpo e os hormônios do comprimido. Isso pode gerar problemas no desenvolvimento fetal. Então, quem usa anticoncepcional tem que estar muito vigilante, tem que ter cuidado. Existem também esses anticoncepcionais sem pílula, injetável, tá? Esses aí é que são mais rigorosos mesmo e tem que ser aplicado por um médico. O dispositivo intrauterino, ou DIU, também como é conhecido, se ele for colocado da forma correta, ele até previne a gravidez, não as infecções. Mas alguns deles, os que geralmente os mais antigos, os que antigamente eram produzidos, eles eram produzidos com fio de cobre para poder ser retirado depois. Eles eram abortivos. Hoje, como eu não trabalho nessa área, não estudo muito dessa área, eu não sei se ainda produzem os DIUs com o fio de cobre, mas eu sei que hoje também produzem com fio de nylon. E aí o que acontece? O que é o DIU? Né? É um dispositivozinho que tem o formato de T, assim. E ele é inserido dentro do útero. Só quem coloca isso também é um médico, tá? Não é qualquer pessoa. E tem que ser bem colocado. É quase um procedimento cirúrgico. Não chega a ser cirúrgico porque não há corte nem nada, mas tem todo um cuidado de ser inserido dentro do útero da mulher, colocado na posição certa, que é para evitar que o óvulo que vem das tubas chegue ao útero e para evitar que o espermatozoide que vem do útero, que já está no útero, chegue até as tubas uterinas para fecundar o óvulo. O objetivo principal é esse. Só que, no caso do DIU, que tem o fio de cobre, o cobre ele causa uma ligeira inflamação no útero e o útero reconhece aquilo como sendo um corpo estranho. Então ele vai começar a produzir anticorpos para se defender daquilo. E às vezes acontece de o óvulo ser fecundado pelo espermatozoide. Mas como está havendo aquela inflamação por causa do cobre que deu aquela reação dentro do corpo da mulher, o óvulo que foi fecundado, ou seja, já é um zigoto, biologicamente falando, já é um ser vivo, ele vai ser também combatido. Então, é muito provável que ele morra, tá? Devido a essa reação imunológica da mulher ao DIU, tá? Então, é importante perceber isso. Também não é um método tão barato, tá? De acesso a todos, até porque precisa de um atendimento médico. Então vai ter que ter aí pagar a consulta médica, vai ter que pagar o procedimento, né? Não é uma coisinha tão baratinha. Por último, a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens. A laqueadura e a vasectomia são métodos irreversivelmente eficazes contra a gravidez, mas não contra as infecções sexualmente transmissíveis. Por que elas são irreversivelmente eficazes? Porque isso daí são processos cirúrgicos, procedimentos cirúrgicos, que você corta partes do sistema reprodutivo. No caso da laqueadura, ao corte das tubas uterinas, no terço distal, ou seja, no primeiro terço distal, mais próximo dos ovários do que do útero.
Então, depois que a tuba sai do ovário e está a caminho do útero, no primeiro terço ele é cortado e é dado um nó, é costurado essas duas partes que ficaram soltas, né? Cortou, aqui cortou, ficou duas, né? E aí o óvulo não consegue chegar até o útero e o espermatozoide não consegue chegar até o óvulo, fazendo com que então a mulher não engravide. No caso da vasectomia, existe técnicas que são reversíveis, mas com um limite de tempo. Até 5 anos de cirurgia dá para reverter o quadro, dá para o homem voltar a se reproduzir, digamos assim. Mas depois que passa esse período, é irreversível. O organismo já fechou, digamos assim, o canal deferente. O canal deferente, que o canal que sai dos testículos e vai até a uretra, passando pela próstata, né, passando pelas outras glândulas, até sair. Os espermatozoides vão passar por esse canal. Quando você corta esse canal, você impede que eles saiam da região dos testículos, do epidídimo, que é uma região ao lado do testículo. Impedindo que eles saiam, o sêmen que vai sair na ejaculação, ele vai sair sem espermatozoide. Ah, professor, isso vai fazer com que o homem fique impotente? Não, não tem nada a ver. Ele não está sendo castrado, não. Ele está sendo, digamos, impedido de liberar espermatozoides. Ele vai continuar tendo ereção, ele vai continuar tendo desejo sexual, ele vai continuar a produção de testosterona normalmente. Não tem nada que impeça, não. Mas ele não vai estar mais liberando espermatozoides no seu sêmen, fazendo então com que ele não consiga mais reproduzir. Não é um sêmen ou um esperma fértil, tá? Só isso, exatamente para poder evitar a gravidez. Mais um detalhe com relação à laqueadura e à vasectomia. Só podem ser feitos aqui no Brasil se a pessoa que vai se submeter já tiver mais de 3 filhos ou realmente desejar e assinar por escrito uma declaração dizendo que se compromete, que quer realmente fazer essa vasectomia, mas também tem que já ter filhos. Se não tiver filhos, não é feito, tá? Por que não é feito? Como é irreversível, se algum dia da sua vida você se arrepender e quiser ter filhos, não vai poder mais, só por isso, tá? Então, o procedimento médico não é permitido fazer em quem ainda não é pai nem mãe, principalmente nas mulheres. Quem é mãe não pode fazer, quem não é mãe não pode fazer laqueadura enquanto não tiver pelo menos 2 filhos. Eu disse 3, mas não, 2 filhos. Por quê? A mãe que só tem um filho tem o risco de perder esse filho por um acidente, o filho não adoeceu e morreu da doença, morreu. Ela já fez laqueadura, como é que ela vai ter um outro se ela quiser? Se ela for uma mãe jovem. Com 2 filhos é mais difícil que os 2 morram. Tá? Com 3 ainda mais. E tem mais outro detalhe. Ela tem que ter mais de 25 anos. Porque se não tiver mais de 25 anos, também não se faz. Porque é jovem demais para dizer que não quer ter uma família, que não quer ter filhos e tudo mais. Porque mais para frente pode ser que ela decida ter. Tá? Pra gente finalizar, vamos falar aqui das ISTs. Rapidinho, para a aula não ficar tão longa. E o que são as infecções sexualmente transmissíveis? Antigamente era chamado de doenças sexualmente transmissíveis, mas nem todo mundo que adquire a infecção adoece. Então, digamos assim, no Brasil a gente decidiu mudar esse termo de doença para infecção, porque infecção, quem adquire o patógeno está infectado, não tem conversa, tá? É semelhante a Covid-19. Tem pessoas que se infectam com ela, está contaminado com Covid, mas não tem efeito nenhum, não adoece, não sente uma dor na unha. Não sente. Ou seja, possui o vírus, mas não desenvolve a doença. Por isso que o nome aqui é infecções sexualmente transmissíveis. E o que é isso?
são patógenos que se instalam ou que se desenvolvem nos aparelhos sexuais masculino e feminino. Quem é que causa isso? Os patógenos são vírus, bactérias e fungos. Existem também alguns protozoários, mas os protozoários eles são muito mais simples de tratar, são menos frequentes e não é tão comum acontecer, tá? É preciso uma falta de higiene muito grande, vamos falar a verdade, tá? Com relação aos protozoários. Aos outros não tem essa de higiene. Tem também de higiene, mas não é só isso. Existe questão de imunidade, existe a questão mesmo da própria resistência do patógeno, tá? Então não é tão simples assim. A do protozoário é mais tranquilo, tá? Vamos dar os exemplos. AIDS, herpes, condiloma, hepatite B e C são doenças transmitidas por vírus. Transmitidas não, são doenças causadas por vírus. Transmitida pelo homem. O homem transmite para outro ser humano. O homem que eu digo ser humano. O ser humano transmite para outro. O homem para uma mulher para um homem para o homem, a mulher para a mulher, tá? A AIDS, eu acho que todos conhecem, é o vírus HIV. HIV significa vírus da imunodeficiência humana. A herpes é causada pelo vírus herpes simplex e nada mais é do que aquela herpes que as pessoas têm na boca e tal, causada por aquele vírus que fica incubado no organismo na região das costas, tá? Na coluna, na região da medula, na base da coluna, e que quando há uma redução da imunidade, essa herpes ela geralmente se desenvolve de duas formas. Ou ela aparece geralmente no lábio, ou ela se desenvolve como chamado de cobreiro, que ela percorre aqui a região da barriga, que causa uma dor desgraçada, o pessoal fala muito disso. E pode também se desenvolver nas regiões genitais, por isso que o nome é herpes genital. Tá? E é causada pelo simples contato, é semelhante à catapora. Tá? Algumas pessoas que têm catapora, por exemplo, passam a ter esse vírus incubado, né? E quando está numa baixa de imunidade, em que está ativo esse vírus, a pessoa que não tem o vírus pode se contaminar pelo simples contágio. Isso não é só sexual, isso pode ser um beijo, isso pode ser até mesmo um abraço, um aperto de mão, uma coisa que tiver, se a pessoa tiver mexido na ferida, no lábio, por exemplo, e tocar na outra pessoa, pode transmitir se essa pessoa já não tiver. A vantagem, digamos assim, ou menos agravante dessa doença é porque uma vez tido, a pessoa passa a ter imunidade, só que fica incubado no organismo, esperando só um momento da pessoa ter uma baixa de imunidade. Se a pessoa não tem uma boa alimentação, se a pessoa teve algum problema, por exemplo, até mesmo o AIDS, adquiriu AIDS, é possível que a herpes comece a aparecer com muito mais frequência, porque a imunidade sempre está baixando. O condiloma, que é condiloma acuminado, o nome da doença, é um nome gigante para uma coisa, de certa forma, simples. É causado pelo vírus HPV. HPV que quer dizer vírus do o papiloma vírus humano. O papiloma vírus humano, ele possui cura. Tá? Desses aqui, o único que não possui cura é a AIDS. A AIDS existe tratamento e controle. Os outros todos possuem cura ou até mesmo vacina. Por exemplo, a hepatite B possui vacina, mas a hepatite C ainda não. A hepatite C tem tratamento e cura, mas ainda não existe uma vacina. Tá? O HPV, do causador do condiloma, também já existe vacina. E é tratável e também é curável. Tá? A campanha de vacinação do condiloma, recentemente, está sendo a partir das crianças, né, de 9 anos, de 9, 10 anos de idade, porque além de haver um início da atividade sexual mais cedo de alguns, existe também a questão do contato. Da mesma forma que a herpes é causada pelo contato,
o condiloma também pode ser, só que por contatos indiretos, como por exemplo, uma toalha, um sanitário, ou até mesmo o sabonete compartilhado pode transmitir a doença de uma pessoa para outra, tá? E qual é o problema do condiloma? Ele causa algumas verrugas na região, verruguinhas genitais, chamado também de crista de Galo, essa doença. Mas o principal não é esse. Para o homem até é, porque não tem maiores agravantes. Mas na mulher, além disso, predispõe essa mulher a desenvolver o câncer de colo do útero. E é por isso que essa vacina é tão importante, tão disseminada entre as mulheres. Porque nelas o perigo é muito maior. Então elas precisam estar imunizadas muito mais do que os homens. Mas isso não significa que os homens também não devam se imunizar. Deve sim, porque por mais que ele não tenha a doença, mas ele pode ser um transmissor dela. E aí, imagina só, você, um cara que inventou de namorar uma menina, tá muito apaixonado por ela, vai casar com ela, mas deu uma escapulida e pegou HPV. Você não se vacinou, a sua namorada, sua noiva, também não se vacinou, e aí você foi ter relações com ela sem preservativo, e aí? Transmitiu para sua namorada uma coisa que possivelmente ela vai desenvolver um câncer lá na frente. É uma responsabilidade muito grande, galera. Então, preste atenção, não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, proteção acima de tudo. Além desses aqui, causados por vírus, a gente tem a sífilis e a gonorreia, que são causados por bactérias, tá? A sífilis ela é muito mais severa do que a gonorreia, mas as duas produzem problemas, inclusive podendo causar esterilidade no homem e na mulher. A sífilis, além desse problema, pode chegar a causar a morte do indivíduo se, por exemplo, ela se espalhar, sair do sistema reprodutivo, ir para a corrente sanguínea, chegar no sistema nervoso, e sim pode causar parada respiratória, cardiorrespiratória, paralisia neurológica, cerebral e tudo mais, e a pessoa morre, tá? Existe tratamento, existe cura, mas é preciso cuidar. Por último, candidíase, e basicamente o mais comum das ISTs, é causado por um fungo que está presente na microbiota normal, principalmente da mulher. Como assim, professor, na microbiota normal? Significa que, naturalmente, na região sexual, na região genital feminina, já existe esse fungo. Só que com a baixa de imunidade ele se desenvolve e acaba causando algumas complicaçõezinhas. Irritação, sensibilidade na região, coceira, e pode causar fissuras e lesões na mucosa. Isso tanto em homem quanto em mulher, mas é mais comum nas mulheres, por ser uma área mais úmida e com mais complexidade, vamos chamar assim. Tem mais dobras, você tem mais umidade, está mais abafado, não é exposto como o aparelho sexual masculino. Tá? Então é mais comum acontecer em mulheres, mas não significa que não acontece em homens também. E acontece nos dois quando está principalmente com a imunidade baixa, tá? Galera, com isso a gente encerra a aula. Vamos para os exercícios e as recomendações finais. Exercícios. Esses exercícios, galera, muito simples, tá? Bem simples, mas muito simples. Vocês vão precisar responder para mim. Falar sobre, na verdade, 2 métodos contraceptivos. A eficácia vocês vão falar sobre o valor deles e vão falar como funcionam esses métodos. 2 métodos, tá? Só 2. Daqueles que eu falei tudinho, você só precisa escolher 2. De preferência que não sejam muito parecidos, como camisinha masculina e feminina, tá? De preferência mais diferentes, para trabalhar com vocês mesmos a questão da compreensão. O que são ISTs? É a segunda pergunta. Como é que podem ser evitadas? Isso daí é uma pergunta muito simples, galera. Chega a dar vergonha até de fazer uma pergunta dessa. Mas vamos lá, respondam
Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no WhatsApp ou na plataforma. Eu aguardo vocês e até a próxima.